A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos aqui compartilhar. Gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, com os que estão aí assistindo esse vídeo, nesse canal, no livro de Daniel, capítulo 1, a qual fala acerca de Daniel e os seus 3 amigos que tiveram os seus nomes mudados. Diz aqui no versículo 3, a partir do versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então o rei ali, convocou o seu servo, Aspenaz, para ali separar, selecionar esse tipo de pessoas, essa qualidade de pessoas, Ou seja, pessoas ali que não tivessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos, Então, aqui se encontravam Daniel e os seus 3 amigos, que estavam ali também nesta lista, certo? Então, o que acontece? O rei ali, ele determina a porção dos jovens que estariam ali sendo experimentados para depois estarem se apresentando ao rei, ao que diz a palavra de Deus aqui. E o rei determinou-lhes a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Só que acontece aqui, meus irmãos, Ou seja, nós sabemos aqui, a Bíblia fala, se apresenta o nome desses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que ali foram mudados os nomes desses jovens, Foram mudados o nome desses jovens. Agora imagine você está na maior potência do mundo. Imagine você estar em um país que tenha a sua melhor faculdade, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui de Harvard e Yale, Por exemplo, essas faculdades são conhecidas, são almejadas por muitos jovens que gostariam de fazer ali seus estudos, Estar ali concluindo o seu ensino superior, certo? Então aqui, pela mesma forma, se encontraram Daniel, Ananias, Misael e Azarias na melhor faculdade do mundo, tendo ali a oportunidade de estudar as letras, estudar ali as letras dos caldeus, estudar ali aquela cultura. Então, eles tiveram a oportunidade. Imagine hoje, muitos jovens hoje que servem a Deus, imagine se tivessem essa oportunidade. Será que eles continuariam fiéis ao Senhor? Será que eles continuariam temendo a Deus? O que vocês acham? Então você vê que Daniel ali e os seus 3 amigos, eles vigiaram, eles ali se mantiveram na presença de Deus, embora o nome deles tivesse sido mudado, Por exemplo, Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Foi trocado o nome de Daniel para Beltesazar, ou seja, quer dizer Bel proteja o rei. Bel proteja o rei. Trocou-se o nome desse homem, Ou seja, esse Beltesazar era o nome de um deus da Babilônia, um deus que Nabucodonosor servia. Ou seja, a Bíblia chega a dizer que segundo o nome do meu Deus. Então, é o Deus que Nabucodonosor servia, Beltesazar, um desses nomes, Então ali Ananias significava que Deus é misericordioso é Deus, Então misericordioso é Deus. Então foi mudado o nome de Ananias para Sadraque, que significa iluminados pela deusa do sol. Ou seja, Ananias significava misericordioso é Jeová. Ou seja, há quem diga que Jeová não é o nome correto, mas um chama de Yahvé, que diz que não tinha as letras. Mas só para você entender, ou seja, misericordioso é Jeová. Então era assim o nome dele, significava isso.
Então Sadraque foi mudado o nome para iluminado pela deusa do sol. Era o nome, significava Sadraque. Então Misael, né, significava quem é como Deus. Quem é como Deus, né? Ou seja, foi mudado o nome de Misael para Mesaque, que significa quem é como Vênus. Olha que situação. Mudaram o nome dos jovens. Azarias significava o quê? Jeová ajuda. Jeová ajuda. Aí foi mudado para Abednego, quer dizer o quê? Servo de Nego, também que era um deus ali da Babilônia. Embora eles tivessem trocado o nome desses jovens, eles não conseguiram mudar o coração deles. Eles permaneceram fiéis ao Altíssimo, eles permaneceram fiéis ao Deus da vida, ao Deus da glória, ao Criador dos céus e da terra. Mesmo que eles estivessem ali distantes de Jerusalém, né, eles permaneceram fiéis. Eles tentaram mudar a cultura, tentaram mudar os pensamentos, mudou o nome, né, eles esquecerem. Ou seja, tipo fazer uma lavagem cerebral, né? O mal atua assim, tentando ludibriar, colocando coisas boas. Ou seja, eles eram escravos ali, eram cativos ali. Mas imagine você ter a oportunidade de crescer no lugar daquele, né? Unicamente ali servindo ao rei, né? Mas eles sabiam que tinha algo melhor e maior reservado para eles, né? Você vê que a Bíblia fala aqui que várias vezes eles foram ali provados e estiveram até, né, renunciar à própria vida para obedecer unicamente a Deus. Então, meus amados irmãos, mesmo que tentem mudar os nossos nomes, mesmo que tentem mudar a nossa cultura, eles não vão conseguir mudar o que a gente pensa de Deus. Eles não vão conseguir mudar o que a gente pensa do Senhor. A gente sabe de onde é que o Senhor nos tirou, né? Ou seja, estavam longe do lugar. A Bíblia fala que Daniel, quando ele ia orar, ele abria a janela ali, estendia as mãos em direção a Jerusalém, né? Ou seja, ele não estava lá, mas pela fé ele ali estava ali orando por Jerusalém, e quando vê como se estivesse em Jerusalém, mas ali pela fé. Então ele se manteve fiel. Ou seja, chegou ali jovem, muito jovem mesmo, né? Daniel ali viveu muitos anos e Deus foi engrandecendo a ele, e o que acontece? Não mudou. O coração dele não mudou, ele não foi enganado na velhice, não. Permaneceu fiel ao Senhor, ao qual, né, ele fala com bastante propriedade do Senhor, né, que ele não tinha capacidade nenhuma de revelar nada, de interpretação nenhuma, mas quem tinha essa capacidade era Deus. Então Daniel é um exemplar, é um crente exemplar, um homem de Deus exemplar, que ao ponto que até no final do livro, quando o anjo vai falar com ele, olha que coisa maravilhosa, o anjo fala para ele: homem muito desejado. Imagine você ser chamado de homem, ser chamado de mulher muito desejada, ou homem muito desejado, varão valoroso. Ou seja, é como se tivesse falado assim, é como se fosse assim, agora que você morra, para você estar conosco, que você é um servo de Deus exemplar, né? Então a esperança de Daniel não estava nesta vida, não estava nesta terra, mas estava na eternidade, estava no que Deus tinha reservado para ele. Então Daniel teve a sua experiência, Daniel recebeu ali os dons, né, do Senhor na vida dele. Então ele sabia que ele não tinha condição nenhuma, capacidade nenhuma de realizar aqueles feitos de interpretações, não. Ele sabia que tudo vinha de Deus. Então não esqueça de onde foi que Deus te tirou, não esqueça de guardar o seu coração, porque a Bíblia fala o quê? Que do coração procede as saídas da vida, e muitos não têm guardado o coração, e tem o que? Infelizmente caído, não conseguiu manter a fé, a boa fé, né? A boa consciência, e vieram a naufragar na fé. Daniel é exemplo disso. Daniel é exemplo disso. Ele se manteve fiel, ele não caiu e permaneceu fiel ao Eterno. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus.